Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje à nossa quinta aula do livro Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia. E hoje falaremos um pouco sobre o princípio do cristianismo, como o cristianismo deu seus primeiros passos logo após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Falaremos um pouco do contexto do cristianismo com os apóstolos, mais especificamente do apóstolo dos gentios, Paulo, a quem a gente dedica esse curso. Falando um pouco sobre o início do cristianismo, né, do contexto do que se vivia naquela época, do que se acreditava, dos conflitos entre os hebreus não messiânicos e aqueles que receberam as boas novas do Evangelho, da salvação de Cristo. Quando o corpo de Jesus Cristo foi sepultado em segurança, os principais sacerdotes e autoridades do templo pensaram que podiam respirar aliviados. Não havia mais o risco de um levante popular, que eles tantos temiam. Jesus não podia ser o Messias, pois havia sido crucificado. Essa era a percepção da maioria do povo hebreu, principalmente dos sacerdotes. Maldição que era prevista em Deuteronômio, né? Vamos ler juntos aqui Deuteronômio 21, 23. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então, a percepção da maioria do povo judeu, principalmente dos líderes sacerdotes, né, dos líderes do Sinédrio, era de que aquele não poderia ser o Messias. Caso contrário, ele não teria perdido, na perspectiva deles, sendo crucificado, né, sendo pendurado sob o madeiro. Mesmo os judeus que discordavam da política dos principais sacerdotes e da administração romana e deploravam o modo de execução de Jesus, podem ter sentido um alívio com a remoção de sua presença perturbadora, né? E aqui a gente pode traçar um paralelo para, hoje em dia, as pessoas que pensam estar combatendo o bom combate de Deus utilizando armas do inimigo, né? Os judeus, os hebreus daquela época, não concordavam com o método da crucificação, porque era uma forma dos romanos de controlarem os povos ocupados. Muitos judeus já haviam sofrido essa morte humilhante, né? Mas naquele momento, principalmente os líderes religiosos se sentiram aliviados pela forma injusta com que Cristo foi morto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, trazendo um paralelo para a nossa vida atual. Não tem como a gente combater, né, aqueles que nós vemos como inimigo da fé com as armas do maligno, né? Mas Jesus ressuscitou, abalando a falsa tranquilidade de seus perseguidores. 25 anos depois, Paulo resumiu esses fatos aos recém-convertidos da cidade de Corinto, né, que a gente consegue ver ali na cristologia da epístola de Paulo. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, conforme está lá relatado em 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Logo depois desses eventos narrados por Paulo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, veio Pentecostes. Jesus era aquele que viria, conforme profetizou João Batista, para derramar a dádiva divina sobre os seus discípulos, o Espírito Santo. O efeito imediato desse derramamento foi um impulso para dar testemunho público e pessoal da mensagem do Evangelho, salvação em Cristo, né? Daqui nós podemos trazer uma lição também para os dias atuais. Muitas vezes pessoas pregam, né, os dons de Espírito Santo e associam esse batismo do Espírito Santo com a manifestação de dons de línguas, dons de cura. Mas o que de fato testifica que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo é esse desejo, essa vontade de promover a mensagem do Evangelho, da salvação de Cristo, né? De demonstrar, de passar para outras pessoas essa graça que a gente experimentou no momento da nossa salvação. Em pouco tempo, eles conquistaram um número impressionante de adeptos.
a comunidade dos discípulos de Jesus, unida pelo Espírito concedido, seguindo o que chamavam de o caminho, conforme nós lemos lá em João 14:6. Além de serem chamados discípulos, seus membros também são descritos como crentes, santos ou pobres. Aqueles que tinham propriedades as vendiam e colocavam o valor em um fundo comum, do que se faziam distribuições diárias para membros mais necessitados dentro daquela comunidade de fé. Por causa da ênfase na ressurreição, conseguiram provocar a ira do sumo sacerdócio saduceu. O movimento de Jesus estava atingindo proporções alarmantes, e muitos deles sentiam que, se não fossem tomadas medidas drásticas para suprimi-lo, ele escaparia totalmente do controle. Os apóstolos foram presos pela pregação do Evangelho, mas foram soltos pelo Sinédrio, convencidos pelo discurso de Gamaliel, conforme nós lemos lá em Atos 5:34-40. Vamos ler esse trecho juntos aqui. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu para que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há um tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Daqui também, irmãos, nós podemos tirar mais uma lição e aplicar no contexto que nós estamos vivendo, né? Com acirramento político, inclusive dentro da igreja, não é incomum nós vermos irmãos trocando farpas em redes sociais ou mesmo presencialmente, acusando um ao outro de infiltrados mundanos dentro da igreja. E nós não conhecemos o coração do homem, não cabe a nós julgar o que tem dentro do coração. É claro que como igreja nós devemos tomar cuidado com doutrinas falsas, e por isso nós temos os nossos líderes religiosos que cuidam desse aspecto muito bem dentro da nossa igreja, mas nós não conhecemos o coração de quem está dentro da igreja, né? Aquilo que eles carregam no âmago, na alma. Então temos que confiar na palavra de Deus. O próprio Jesus disse que no momento do julgamento, ele que vai separar o joio do trigo. E então nós temos, pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que, em última instância, o joio cresce dentro da igreja. E quem vai separá-lo, de fato, no final, é ele. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com pré-julgamentos e preconceitos dentro da nossa comunidade, né? Para nós não criarmos brigas desnecessárias e sem sentido e separação dentro da nossa igreja, que com certeza isso é a intenção do maligno para nós, para as nossas vidas, e não de Jesus Cristo. Apesar de os principais sacerdotes manterem sua posição implacável ao movimento, muitos sacerdotes comuns, de caráter e condição social humilde, estavam dispostos a se juntar a ele, a se juntar ao movimento messiânico que acreditava em Jesus Cristo. E dentro desse contexto da comunidade da fé, surgiu os primórdios da cristologia, que é o estudo da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no começo de sua nova existência coletiva, os discípulos se viram definindo o lugar de Jesus no desenrolar do propósito divino. Com crescente clareza, eles viram sua identidade e papel prenunciado nas escrituras antigas, especialmente por ele mesmo, por ter lhes ensinado como entender esses textos. O próprio Senhor Jesus nos apontou como entender esses textos e o seu papel no desenrolar da revelação de Deus. E nós vemos a palavra de Deus apontando para a figura de Cristo, inclusive no Velho Testamento, na figura do príncipe ungido da casa de Davi, sobre quem nós lemos lá em Salmo 110:1, em Marcos 14:62, o servo sofredor, humilhado e restaurado, sobre quem nós lemos lá em Isaías 52:13-15, o profeta prometido por Moisés,
lá em Deuteronômio 18, de 14 a 19. A pedra, né, que os construtores rejeitaram, que se tornara pedra angular, conforme lemos lá em Salmo 118, 22. Né? A cristologia reconhece Jesus como Senhor, em um sentido que implica a soberania dele universal. Conforme nós lemos, inclusive nas epístolas paulinas, né, lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Ou em Filipenses 2, de 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E outra figura importante nesse começo do cristianismo, sobre quem nós lemos lá em Atos de Apóstolos, foi Estevão. Né? E para a gente entender um pouco a importância dessa figura dentro da igreja, nos anos iniciais do cristianismo, falaremos um pouco sobre o judaísmo helenístico, que foi um movimento que existiu durante a diáspora judaica, que procurava estabelecer uma tradição religiosa hebraico-judaica na cultura e língua helênica, né, no grego. Eles eram formados por um grupo mais crítico e aberto. Se dá conta de que a igreja não é uma simples seita judaica, como os fariseus ou os essênios, mas uma comunidade enraizada no judaísmo, porém aberta ao mundo. Dois de seus principais líderes, né, dessa comunidade judaica helenística estavam Estevão e Felipe. Né? Estevão atraiu atenção por sua atitude crítica em relação ao templo. A adoração de Deus para ele não deve ser associada a um local especial. Justifica isso com a adoração inicial, né, ao Deus de Israel, que acontecia em tabernáculos móveis, né, e não num local centralizado, que conforme foi a adoração conduzida no templo, né, que aconteceu só posteriormente. A gente pode traçar um paralelo aqui com o nosso pastor Silas, que muito sabiamente tem percebido que a nossa igreja está apertada, o estacionamento já não comporta os carros, os nossos cultos, muitas vezes os irmãos ficam de pé, e quando ele propõe a mudança da igreja central, da IBC central, né, muitos irmãos não veem isso com bons olhos, porque infelizmente associam a igreja, a IBC central, com prédio. E fica muito claro para nós, né? O Senhor Jesus deixa claro para a gente que a igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Então, independente do prédio onde a gente se reúne, a IBC Central somos nós, irmãos. Você, eu, o pastor Silas, o pastor Valdir, os nossos líderes ali. Então, vamos aprender um pouquinho com o Estevão, né? Sobre essa questão de onde de fato deve acontecer a adoração e a nossa comunhão como igreja. Ele também afirmava que a vinda de Jesus alterava profundamente a condição da lei mosaica. Não que ela anulasse a lei, mas alterava a nossa relação com a lei. O resultado da proclamação aberta dessas posições de Estevão foi que ele foi acusado de blasfêmia contra o templo perante o Sinédrio. Mesma acusação que já fora imputada a Jesus, conforme nós lemos lá em João 2,19. Lembrando que o Sinédrio tinha uma jurisdição para legislar sobre causas religiosas, né? Inclusive sobre causas capitais, como no caso de Estevão, que foi apedrejado até a morte por profanar o templo de acordo com os líderes do Sinédrio. O julgamento e execução de Estevão deram ao grupo do sumo sacerdote uma oportunidade para lançar uma campanha abrangente de repressão da igreja. Muitos membros da igreja foram obrigados a deixar Jerusalém. Na verdade, toda a área alcançada pela jurisdição do Sinédrio. Com isso, o evangelho foi levado pelos helenistas para fora da Palestina. Então, olha que interessante, irmãos, né? Deus utilizando a perseguição à igreja para espalhar a mensagem do evangelho. A igreja perseguida saiu ali da região da Palestina e com isso, né, através desses helenistas,
começaram a levar a mensagem do Evangelho para fora dos territórios ali da Palestina. E onde aparece Paulo dentro desse contexto? Inicialmente nós sabemos que Saulo era um perseguidor da igreja, né? Como Paulo entra nessa história, de acordo com os relatos bíblicos, sua primeira relação como um jovem em movimento cristão foi a de perseguidor. Ele se uniu aos acusadores de Estevão, tomando conta das capas das testemunhas, enquanto elas, em conformidade com a lei antiga, atiravam as primeiras pedras. Então ele participou ativamente da morte por apedrejamento de Estevão. Depois tomou parte com entusiasmo na campanha de repressão contra a igreja de Jerusalém, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, conforme relatados lá em Atos 9:1. Aprisionando homens e mulheres, esforçando-se para fazê-los renunciar à sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo certamente fora ensinado sobre a chegada do Messias, e que quando ele viesse mudaria os costumes e a forma de nos relacionarmos com a lei. Havia um antigo esquema cronológico judaico, provavelmente anterior à época de Paulo, que dividia a história do mundo em 3 épocas de 2000 anos cada. A era do caos, seria a era anterior à lei de Deus. A era da lei, que começa com a revelação de Moisés, a revelação de Deus para Moisés no Monte Sinai. E a era messiânica, que seria inaugurada após a vinda do Messias, e que mudaria a forma como o povo de Deus se relacionaria com a lei de Deus. O que Saulo não aceitava é que Jesus fosse o Messias, pois havia sofrido a maldição do madeiro, como nós já mencionamos aqui. Está lá, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, conforme nós lemos lá em Deuteronômio 21:23. Para Saulo, né, Paulo de Tarso, um Messias crucificado era uma blasfêmia descarada. Então, quando os principais sacerdotes e seus colegas lançaram seu ataque contra os discípulos, Paulo se apresentou ansioso para ser o comandante da ação. E depois nós lemos, né, sobre uma dessas missões de Paulo de perseguição à igreja, que ele vai até Damasco. A própria narrativa de Paulo implica que sua conversão à fé, que ele estava tentando exterminar, aconteceu nos arredores de Damasco. A narrativa de Atos nos diz o que o levou até lá. A violência da perseguição empurrou muitos discípulos, em especial os helenistas, para fora de Judá. Mas mesmo assim, eles não estavam fora do alcance da jurisdição do Sinédrio, que contava com o apoio dos romanos, né, dos ocupadores romanos. Os sacerdotes podiam pedir a extradição dos acusados para serem julgados pelo Sinédrio em Jerusalém. Então, no caminho para Damasco, Saulo se encontra com o caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de temporariamente cego, tem os seus olhos abertos para a luz da verdade e recebe a vida eterna ao aceitar o senhorio daquele que até então perseguira. O primeiro discípulo de Jesus com quem ele teve que lidar em Damasco foi um membro dessa comunidade local, a quem ele tinha ido ali para perseguir, Ananias, que era descrito na palavra de Deus como piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, conforme nós lemos lá em Atos 22:12. Então ele foi auxiliado em seus primeiros passos na fé, enquanto ele passou por aquele pequeno período de cegueira temporária, né, após do momento do contato com nosso Senhor Jesus Cristo, justamente por um daqueles helenistas a quem ele buscava tirar a vida. Então é isso por hoje, irmãos. Né? Nós começamos a ver nós vimos o processo de salvação do apóstolo Paulo, como ele teve a vida transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquela estrada para Damasco. E a partir da aula que vem, nós começaremos a ver o início da obra dele como o grande apóstolo dos gentios. Espero que tenham aproveitado a aula. Deixo com vocês uma música baseada em uma das cartas paulinas, que justamente fala sobre a cristologia, para nós já entrarmos em espírito de culto. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada na presença do nosso Senhor.
vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade